porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia nos diz que o nosso conflito, a nossa luta, nós como cristãos, nós como crente, apesar de todas as pessoas que são fiéis a Deus, simplesmente são crentes fiéis a Deus. Cristãos como não cristãos, todos os fiéis a Deus, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o nosso semelhante, mas primeiramente é contra os desejos pecaminosos do nosso coração decaído, o nosso coração pecaminoso. A nossa maior luta é contra a nossa própria natureza pecaminosa que nos afasta de Deus, que nos impede de cumprirmos a vontade de Deus, e que ali está a referir. E também a nossa luta é contra os espíritos caídos, que utilizam agentes que maltratam as pessoas. Então, é que o texto está a se referir. E começando mesmo pelo capítulo 32, da grande controvérsia, o grande conflito, ele lá começa dizendo que o grande conflito entre Cristo e Satanás, a maior luta de todos os séculos, desde o momento em que Adão e Eva caíram, desde o momento em que Adão e Eva caíram em pecado, foram enganados, a maior luta de Satanás não é contra Cristo, porque ele sabe que já foi derrotado por Cristo. Então ele utiliza artimanhas, meios e métodos que ele utiliza. É só para dizer que vamos falar de coisas que lá no texto, no capítulo não tem. Quem já leu sabe do que eu estou a referir. Algumas coisas, alguns métodos que eles utilizam, que lá não está no texto, mas eu vou falar os meios e métodos que Satanás utiliza. Num lado, nós temos meios e métodos que Cristo utiliza. Alô? Temos meios e métodos que Cristo utiliza para a salvação do ser humano. Nós temos o santuário de acordo a Salmos 37, versículos 13, diz que o caminho, o santuário de Deus, a salvação está no santuário de Deus, de acordo à Bíblia. Então, Deus utiliza meios e métodos para a salvação do ser humano. Satanás também, por outro lado, utiliza meios e métodos para conquistar o ser humano à perdição. Então, os dois utilizam meios e métodos para convencer o coração do ser humano. Quem deve conquistar a mente do ser humano? Este é o grande conflito. Métodos e meios. Ali, o grande conflito fala de artimanhas. O que é que Satanás faz? Existem coisas que eles fazem atualmente, atualizando na nossa época, coisas que ele faz que lá no livro não fala, e tem coisas que também no livro não fala. Vamos aqui detalhar um pouquinho, só mais um pouquinho, do grande conflito entre o bem e o mal. Disse que o grande conflito entre o bem e o mal se decorre na mente do ser humano. O campo de batalha entre o bem e o mal é a nossa mente. Quando se fala de coração e mente, a Bíblia fala de coração, o espírito da profecia, quando está falando de coração, está se referindo à mente, é sinônimo. Não está se falar exatamente do coração humano, está se falar da mente, que é o lóbulo frontal, onde se toma as decisões, onde se faz as escolhas, onde está a fonte da vontade humana. Aquilo que nós devemos fazer, tudo se baseia na vontade do ser humano. Então, Cristo e Satanás utilizam meio para conquistar a mente humana. Eles utilizam meios e métodos para influenciar na escolha do ser humano, a escolher o bem ou o mal. Então, nós estamos a falar não podemos falar simplesmente da artimanha de Satanás, sem falarmos também dos métodos que Cristo utiliza para a salvação do próprio homem. E o conflito entre bem e o mal é um conflito jurídico. É só para dizermos que o conflito entre bem e o mal é um conflito jurídico. Nós podemos provar isso na Bíblia. 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz que, para que não seja de nós mesmos, vamos ouvir o que a própria Bíblia tem para nos dizer. Meus filhinhos, capítulo 2 de 1 de João, versículos 1 e 2,
Diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Então, aqui, a palavra que nós vamos retirar, advogado. Jesus é o nosso advogado de defesa no grande conflito entre o bem e o mal. E, por outro lado, a palavra Satã no hebraico, para nós, significa advogado de acusação. A palavra Satanás é um apelido que ele adquiriu mediante a sua função, a nova função que ele adquiriu, ou a nova função que ele tem neste momento, é acusar. De acordo com Apocalipse capítulo 12, ele diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele foi acusador dos anjos lá no céu, e ele é acusador dos nossos irmãos aonde? Aqui na terra. Então, ele é considerado de Satã por ser advogado de acusação. Mas é acusador no sentido jurídico. Ele é advogado de acusação, como Cristo é advogado de defesa. Então, grande conflito. Satanás, é só para dizer que Satanás não obriga o ser humano a fazer a vontade dele. Nem tampouco Cristo obriga o ser humano a fazer também a vontade dele. Então, o grande conflito é um conflito jurídico. Satanás vai utilizando meios e métodos para conquistar a mente nossa, para conquistar a mente de todos os seres humanos. Mas, primeiro, está a distração. Dos métodos e meios que Satanás utiliza, de acordo com o grande conflito, apesar de que lá não se cita isso, mas eu estava lá, eu convivi, e de acordo com a experiência que tive com os anjos, com os próprios anjos caídos, a experiência que tive com os próprios anjos caídos, o que eles me ensinaram desde pequeno, como conquistar a mente do ser humano, através do conhecimento que eles transmitem mesmo, é que eu vou procurar falar, detalhar um pouquinho aqui, dos métodos e meios. Métodos, primeiro método, desde o princípio, quando Adão cai, antes de a Eva cair, observa que Satanás utilizou os 3 métodos muito importantes que ele utiliza em todos os séculos, até a última geração. Só que cada geração, ele vai utilizando de forma diferente e de forma com uma distração mais intensa do que no outro tempo. Porque cada geração, a própria geração, o próprio ser humano vai se decaindo de forma moralmente, vai se definhando e vai perdendo a moral de uma forma natural. Então, cada método, todos os métodos são os mesmos. Primeiro método que Satanás utiliza para conquistar a nossa mente. Primeiro método está no apetite. Acho que parece ser simplesmente é um método muito importante que Satanás e todos os seus anjos e todos os agentes das sociedades secretas utilizam. Por isso que existem várias fábricas de alimentos, vários tipos de fábricas que eles utilizam por causa do apetite, a falta do controle. O que é o apetite? Primeira tentação que Satanás utilizou para o ser humano, a Eva, foi o apetite. O quê? A falta do domínio próprio. Por isso que ao chegar, quando Satanás chega a Eva, ele diz-lhe, falando do quê? É isso que Deus disse, não comereis. Deus dizia isso. Quando ele chega na Eva, ele, em primeira instância, já mente. É isso que Deus disse, não comereis do fruto desta árvore. De uma forma, está se referindo o quê? Do apetite. Primeiro, ele conquistou o coração da Eva por causa do quê? Do apetite. Pode comer. Está à vontade porque você vai ter inteligência. A falta do domínio, estou a referir o apetite no sentido geral, não só simplesmente na alimentação, no que comemos, bebemos, ouvimos. Está a se referir dos 5 sentidos. O paladar,
Estamos a falar da alimentação. O tacto, quando nós não temos controle disso, são vias de acesso. Os 5 sentidos são as vias de acesso para que o inimigo entre dentro da nossa consciência. São as vias. Então, a falta de domínio próprio, o apetite em todos os sentidos, principalmente quando se fala a ciência do bom viver e o regime, conselho sobre o regime alimentar, para nós adventistas ao 7º dia, quem já leu esses 2 livros, lá fala quanto à questão do controle do apetite. O que fala? E mesmo lá também no capítulo que nós lemos, também fala do apetite, que Satanás utiliza o apetite como um meio de desviar multidão do quem? Dos cuidados de Deus. Então, o apetite é o primeiro método que Satanás utiliza. Não brinque com este método. Você compra coisa que você não necessita por causa da falta do controle. Você gasta suas economias em comprando coisas desnecessárias que você não precisa por causa da falta do domínio próprio. Está a se referir ao apetite. Quando você não tem controle, eles lutam para que o ser humano não tenha controle. E se tiver controle, a intenção é lutar para que retire o domínio que ele tem, para que fique sem um domínio próprio. O segundo método que eles utilizam em todos os meios é a presunção. A presunção. Observa que quando a serpente, Satanás, chega na Eva, ele diz-lhe o seguinte: se comeres do fruto desta árvore, vais ter quê? O conhecimento do bem e do mal. E será semelhante a quem? A Deus. Você vai ser igual a Deus, não diz semelhante, porque a Eva já era semelhante a quem? Ao seu Criador. Ele estava a dizer, vai ser igual a quem? A Deus. Essa é a primeira tentação. Essa foi a segunda. O segundo método que Satanás utilizou para conquistar o coração da Eva. São os mesmos métodos que ele utiliza até esse exato momento. A presunção. Ser igual a quem? A Deus. Aí estava o desejo da presunção. Queremos ser Deus. Quem não quer ser Deus aqui? Quem não quer ser conhecido, ser honrado, adorado? De uma forma, o orgulho está dentro da presunção. Todos nós, por natureza, somos egoístas. E eles alimentam, procuram todos os meios, utilizam todos os meios que eles têm para alimentar o espírito de presunção, o espírito arrogante, o espírito egoísta, orgulhoso. Então, está dentro desse método. O terceiro método que eles utilizam para conquistar a mente do ser humano, o método de adoração, religião. A Bíblia é bem claro em dizer, de acordo com Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, onde Paulo fala com uma clareza que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Quem tem a Bíblia, confirme isto. Lá está assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. E ele pede para nós sairmos o quê? Para que não nos conformemos com o quê? Com o mundo, com as práticas deste mundo. Mas devemos ser quê? Transformados pela renovação do Espírito, na graça de quem? De Deus. Ali fala-se adoração. O nosso culto, há diferença entre culto de adoração, que é o culto que a gente realiza no momento que a gente vai para a igreja, e adoração como estilo de vida. São fatos diferentes. O que está se referindo ali é a adoração como estilo de vida. O nosso dia a dia representa a quem nós adoramos. O que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós comemos, de tudo que nós fazemos, devemos fazer para honra e glória ao Deus a quem nós adoramos. A religião, a palavra religião quer dizer ligação ou religação. Está ligado em alguma coisa. Então significa todo ser humano, não importa, ateu, cético, não importa, todo ser humano tem um Deus que ele adora. Ele adora alguma coisa. Se não é ciência,
Se não é ele, adora alguma coisa. Não existe ser humano que não adora nada. Eu creio, nós aprendemos assim lá no outro mundo. Eles ensinam assim. Você pode ter a consciência de que eu não tenho Deus, não conheço Deus, não quero saber de Deus, não quero... Você tem um Deus que você adora. Se não é ciência, se não é uma teoria, se não é uma doutrina, você adora alguma coisa. Aquilo que te liga. O que você faz mais durante a semana. Ao acordar, o que você pensa? Durante o dia que você faz, em que você pensa? Antes de deitar, em que você pensa? Isso tudo faz parte do teu estilo. Aquilo que você faz diariamente, todas as horas, em que você pensa. Aquilo é a tua adoração, é teu Deus. Então, Satanás utiliza todos os meios e métodos para que o ser humano afaste-se de quem? De Deus, e tenha um Deus extra, que não seja Deus quem? Deus verdadeiro. Então, a adoração, observa também que Satanás tentou isso. A Eva, quando ele disse, coma, se você comer, certamente serás como o quê? Como Deus, está a pedir adoração. Observa também que as mesmas tentações, Deus, o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, tenta também a Daniel, está registrado no capítulo 1 de Daniel, as mesmas tentações. Observa também que quando Daniel chega na Babilônia, o que acontece? Em primeira instância, está o apetite. A primeira tentação dele foi apetite. Lá estava a iguaria toda. Era simplesmente, se ele não tivesse, ele conhecia, tinha uma experiência com Deus. Lá tinha alimento que ele comia, que a Bíblia, de acordo com Levítico capítulo 11 e capítulo 14, permitia que comesse. Mas ele viu que não era adequado para aquele momento fazer a separação. Ele tinha que glorificar o nome de Deus naquele momento. Ali estava a servir como uma tentação aquela alimentação. Foi obrigado, lá foi a tentação do apetite. A primeira tentação que Daniel sofreu lá foi o apetite. Observa que foi o apetite. Por isso que ele disse, não, nós não podemos fazer isso. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens, do que o meu próprio apetite. Por isso que ele disse, não, Senhor, essa não é tua vontade. Se não é tua vontade, faça a tua vontade. E eles disseram, nós não comeremos deste alimento, porque Deus nos proíbe. Isso é uma tentação. Não é uma oportunidade, é uma tentação para nós. Primeiro, a tentação foi do apetite. Segunda, foi da presunção. Quando, no capítulo 2, depois de Daniel interpretar o sonho, o que aconteceu? O rei exaltou de uma maneira soberana a Daniel. Daniel disse, não, espera aí, isso não vem de mim, isso é de Deus. Isso não vem de quem? De mim, a tentação da presunção. Ele não cedeu à tentação da presunção que vinha de Satanás. E depois disso, no capítulo 3, fala do terceiro método que Satanás utiliza para deixar cair os filhos de Deus. A adoração. O que aconteceu? Ele fez uma estátua, Nabucodonosor fez uma estátua para fazer o quê? Para tentar os filhos de Deus. O que aconteceu? Os três, sabendo que só há um Deus a quem nós devemos adorar, eles disseram, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E olha só, os três amigos de Daniel, eles tinham uma experiência pessoal com Deus. Eles não adoravam Deus por motivações egoístas. Naquele momento, eles disseram, olha, rei, não se preocupe conosco. O Deus que nós adoramos, ele não nos permite nós adorarmos essa estátua. Saibas, ó rei, morrer ou viver, nós não adoraremos a tua estátua. Nós temos um Deus vivo, a quem nós devemos adorá-lo. Observa só que eles disseram, morrer ou viver, nós vamos ser fiel a Deus, cumprindo o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel, sereis tentado, tereis tribulações de 10 dias, mas ser fiel até a morte daqui é a coroa da vida. Eles tinham isso na consciência. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não importa, não tenho medo das pessoas que vão matar a minha carne, mas eu tenho a esperança da vida eterna de que Cristo,
Deus é a vida. Se essa vida que está aqui comigo perecer, eu tenho a esperança da ressurreição quando ele voltar. Eles tinham isso na mente. Então, por isso disseram, não. E o rei, o que fez? O que aconteceu? O rei, com toda a fúria, pôs ele no fogo. E o que aconteceu? Deus operou um milagre. Saíram vivos. Mas observa também que muitos morreram pelo mesmo testemunho no fogo, mas eles não morreram. É para que o nome de Deus fosse glorificado naquele momento. Os mesmos métodos, três métodos muito importantes que Satanás utiliza em todos os tempos até a última hora da vida, até a última hora deste mundo. Ele vai sempre repetir de forma diferente. Quando chegou quando tentou o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, utilizou os três métodos. O método do apetite. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em quê? Em pão. O apetite. Observa a falta do domínio. Logo que o anjo, de acordo à história que está registrado no desejo de todas as nações, Cristo no seu santuário e a visão do céu, ali Jesus no seu santuário, resista-se de que quando Jesus no deserto da tentação, quando Jesus observa o anjo de luz, Jesus na primeira instância, na primeira visão, ele pensou que fosse o anjo vindo de quem? Do Pai. De acordo à história registrada, deserto da tentação e desejo de todas as nações. Observa que Jesus pensou que este anjo vinha do quê? Do céu. Porque era um anjo de quê? De luz. Jesus só detectou que esse anjo não vinha do céu quando ele disse, se tu és. Ele está a duvidar de mim. Ele tinha discernimento. O Espírito Santo deu discernimento a quem? Ao nosso Criador. Observa que ele, quando ouviu essas palavras, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão, Jesus estava quê? Estava com fome. E já estava 40 dias sem alimentar-se. O corpo estava fraco e precisava de alimento. Observa a tentação de quê? Do apetite. Este mesmo método, desde sempre, Satanás utilizou. Jesus respondeu com o que está escrito. A nossa única salvaguarda, é um capítulo também do grande conflito. A nossa única salvaguarda. Jesus responde com o que está escrito. As palavras que Jesus disse estão registradas em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Para que saibas que não é só do pão viverá o quê? Viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Ele respondeu, como está escrito. Ao mesmo tempo, na mesma instância, Satanás aparece contra a tentação da presunção. Lança-te daqui abaixo, e ele cita os Salmos 91. O que ele diz? Lança-te daqui abaixo. Ele utiliza o grande conflito, nesse capítulo 30 e 32, ele também fala que Satanás utiliza o quê? As escrituras. E os agentes ativos de Satanás também utilizam as escrituras, mas para quê? Para a perdição do próprio ser humano. Ele utiliza a Bíblia para utilizar o segundo método da presunção. Lança-te daqui abaixo, que está escrito que Deus vai enviar os seus anjos para te fazer o quê? Para te proteger. Estava fora do contexto naquele momento que ele estava a utilizar. O que Jesus respondeu? Não tentarás o Senhor teu quê? Teu Deus. A nossa única salvaguarda está escrito onde? Também está na Bíblia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está lá registrado na Bíblia. Então, a nossa única salvaguarda é sermos amigos. É sermos amigos das Escrituras. Jesus estudava as Escrituras. Mesmo sendo Deus em forma humana, ele estudava as Escrituras e dependia 100% do quem? Do Espírito Santo e das Escrituras. E quanto mais nós, como seres humanos, pecadores. A terceira tentação, do terceiro método que ele utilizou, o que diz? Ei, todo este mundo pertence a mim. Juridicamente falando, pertencia mesmo a quem? A ele. Mas como gerente, porque ele usurpou de quem?
de Adão. Mas quem era o dono daquilo que ele estava apresentando? Era o próprio Jesus. É o Criador. Tá vendo? Olha, imagina se ele tinha essa ousadia de falar isso a Jesus, o Criador, que ele sabia que esse é seu Criador. E quanto mais nomes? Quem somos nós? Ele disse, dá-te, ei, ele mostrou em visão todos os reinos do mundo. E ele disse, vou dar-te este mundo se prostrar-te-me que me adorares. Se prostrares neste momento e me adorar, dá-te este mundo. Olha a ousadia que Satanás tinha. O próprio Criador do universo, não somente deste mundo, mas para falar do universo, então ele fala, me ajoelha-te e adora a mim, eu vou te dar tudo isso. Esses mesmos métodos, Jesus respondeu, sai-te daqui, Satanás. Só a Deus a quem adorarás. Será que quando essas coisas acontecem conosco, quando Satanás aparece com esses métodos, nós não temos caído?